Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. E entramos no final do 7º livro, Uma Coroa de Espadas. Lembrando que dia 3 de abril agora a gente vai ter um sorteio do livro O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Livro físico. E quem tiver a fim de participar aí, quiser concorrer, os requisitos são se juntar a nós no Seja Membro ou no Apoia-se, ou para quem fizer Pix do valor de R$ 30 ou acima desse valor. A gente já tem um pessoal que acompanha a gente e apoia faz acho que fechando anos já, então finalmente vamos conseguir começar a tentar retribuir um pouco desse apoio que vocês têm dado. Se puder participar eu agradeço, se não puder também agradeço da mesma forma. E vamos em frente, vamos ver se a gente faz crescer o canal e que a gente possa se ajudar mais. Esse sorteio é um marco para mim, porque no ano passado, mais ou menos nessa época, eu estava passando por uma dificuldade bem complicada e o pessoal me deu um apoio muito grande, me salvou na semana de Páscoa ali. E esse ano, felizmente, eu vou conseguir retribuir de alguma forma. Então, para mim, isso aí é um motivo de me dar mais força para fazer os livros e continuar na luta. Muitíssimo obrigado para vocês aí. E vamos lá. Capítulo 38. 6 histórias. Matt teria saído e puxado ele mesmo a carroça, se pudesse. Achava que talvez assim avançassem mais rápido. O sol mal tinha acabado de nascer e as ruas já estavam cheias, com carroções e carroças abrindo caminho sem o menor pudor por entre as multidões, e a poeira levantada pelo vento, em meio aos gritos e palavrões, tanto dos condutores quanto das pessoas forçadas a sair da frente. Tantas barcaças deslizavam ao longo dos canais, impulsionadas pelas estacas dos barqueiros, que seria quase possível caminhar pelas águas como se fossem ruas, saltando de uma para a outra. Um zumbido alto pairava sobre a reluzente cidade branca. Eboldar parecia estar tentando compensar o tempo perdido na véspera, sem falar na Alta Chazalina e no Festival das Luzes. E era bom mesmo que compensasse, já que no dia seguinte era o Festival das Brasas, com o dia de Madin, que celebrava o fundador de Altara 2 dias depois, além do Festival da Meia-Lua no dia seguinte. Os solistas tinham fama de trabalhadores, mas Matt achava que se devia ao fato de eles precisarem trabalhar com afinco para compensar todos os festivais e feriados. O incrível era aquela gente ter força para isso. Por fim, as carruagens acabaram por alcançar o rio e encostaram em um dos compridos embarcadouros de pedra que se projetavam até a água, todos ladeados por degraus para o embarque nos barcos amarrados em sua extensão. Enfiando um pedaço de queijo amarelo escuro e a ponta de um pão no bolso, Matt escondeu a cesta debaixo do assento. Estava com fome, mas alguém nas cozinhas estivera com pressa demais, já que a maior parte da cesta era ocupada por um pote de barro cheio de ostras, mas que os cozinheiros haviam se esquecido de cozinhar. Matt desceu logo atrás de Lan e deixou Nalesian e Beslan ajudando Vanin e os outros a saírem das últimas carruagens. Com mais de 10 homens, e nem mesmo os cairrianos sendo exatamente pequenos, eles haviam estado atulhados feito maçãs em um barril, e desembarcaram cambaleantes e retesados. A passos largos à frente do guardião,
Matt se dirigiu à carruagem dianteira, a Xandarei cruzada por sobre o ombro. Ninaev e Elaine iam ouvir poucas e boas, e pouco importava quem estivesse por perto. Tentar manter Mogidin em segredo, sem falar em 2 homens dele mortos. Ele ia, de repente, bastante consciente de Lan, assomando logo atrás dele feito uma estátua de pedra com aquela espada na cintura. Ele ajustou as ideias. Pelo menos a filha herdeira ia ouvir por ter escondido aquele tipo de segredo. Ninaev estava parada no embarcadouro, atando o chapéu de plumas azuis e conversando com alguém na carruagem quando ele alcançou. Vai funcionar, é claro. Mas quem poderia imaginar que justo o povo do mar iria exigir algo do tipo, mesmo que só em particular? Mas Ninaev, contestou Elaine, descendo do veículo, o chapéu de plumas verdes na mão. Se a noite passada foi tão gloriosa quanto você está dizendo, como pode reclamar de... Foi nesse instante que elas se deram conta da presença dele de Lan. De Lan, na verdade. Os olhos de Ninaev se arregalaram enormemente, tomando conta de todo o seu rosto, que enrubesceu mais do que 2 pôres do sol. Talvez 3. Elaine ficou paralisada, um pé ainda no degrau da carruagem, dirigindo o tamanhozinho franzido ao guardião, que parecia até que ele tinha se aproximado das 2 de mansinho. Lan, no entanto, fitava Ninaev com uma expressão tão neutra quanto a de um poste, e por mais que a mulher parecesse pronta para rastejar para debaixo da carruagem e se esconder, ela sustentou o olhar de Lan como se ninguém mais existisse no mundo. Ao perceber que sua careta não estava servindo para nada, Elaine desceu do degrau e deu passagem para Riane e as 2 sapiências que foram na mesma carruagem, Tamarla e uma saldaiana grisalha chamada Janira. Mas a filha herdeira não desistiu. Ah, não. Ela tratou de transferir o senho franzido para Matt Calton, e se a expressão se modificou em algum nível, foi para pior. Ele bufou e balançou a cabeça. Em geral, quando a mulher estava errada, era capaz de encontrar tantas coisas pelas quais culpar o homem mais próximo, que esse homem acabava pensando que talvez realmente tivesse culpa. Pela experiência de Matt, as antigas ou as recentes, só havia 2 ocasiões em que uma mulher admitia estar errada: quando queria algo ou quando nevava em pleno verão. Ninaev agarrou a trança, mas distraidamente. Seus dedos titubearam e baixaram, e em vez disso, ela começou a torcer as mãos. Lan, começou ela, hesitante. Não pense que eu falaria sobre... O guardião interrompeu-a com delicadeza, curvando-se e oferecendo-lhe o braço. Estamos em público, Ninaev. Qualquer coisa que você queira dizer em público, pode dizer. Posso acompanhá-la até o barco? Pode, respondeu ela, aquecendo com tanto vigor que seu chapéu quase caiu. Ela o endireitou depressa com as 2 mãos. Sim, em público. Você vai me acompanhar. Tomando-lhe o braço, Ninaev recuperou certa dose de compostura, ao menos em aparência. Erguendo a sobrecapa com a mão livre, ela praticamente o arrastou pelo cais até o embarcadouro. Matt ficou se perguntando se ela não estaria doente. Ele até gostava de ver Ninaev cair do pedestal, mas ela não costumava permitir que isso durasse mais que 2 segundos. As Aes Sedai não eram capazes de se curar sozinhas. Talvez ele devesse sugerir a Elaine que cuidasse do problema de Ninaev, fosse qual fosse. Ele, em particular, evitava a cura feita à morte ou o casamento, mas, em sua opinião, como outras pessoas era diferente. Primeiro, porém, ele tinha algumas palavrinhas a dizer a respeito de segredos. Matt abriu a boca, levantou um dedo acusatório. E Elaine o cutucou no peito com o próprio dedo, uma carranca tão fria por sob aquele chapéu emplumado que o enregelou até os dedos dos pés. Que gatinho de rato morto. A senhora Corley explicou para mim, para Ninaev, o significado daquelas flores vermelhas na cesta, que estou vendo que você, pelo menos, teve o mínimo de vergonha para esconder, disse ela com a voz gélida de uma rainha proferindo julgamento. O rosto dele ficou mais vermelho do que o de Ninaev jamais sonhara. A algumas passadas de distância, Riane Corley e as outras 2 estavam amarrando chapéus e amarrando vestidos do jeito que as mulheres faziam toda vez que se levantavam, se sentavam
ou davam 3 passos. Mas, apesar de concentradas nas roupas, ainda sobrou atenção bastante para darem olhadelas na direção dele, embora daquela vez não parecessem chocadas ou irritadas. Ele não sabia que as malditas flores significavam alguma coisa. 10 pôres do sol não teriam sido páreo para o rosto de Matt. Então, a voz de Elaine saiu baixa, só para ele ouvir, mas exalava desgosto e desdém. Ela deu um puxão na capa para evitar que encostasse nele. É verdade. Eu não consegui acreditar que você tinha sido capaz, mesmo de sendo desse seu jeito. Tenho certeza de que Nina Eve não acreditou. Qualquer promessa que eu tenha feito está revogada. Não vou manter nenhuma promessa para um homem que foi capaz de impor sua vontade a uma mulher, a qualquer mulher, mas especialmente a uma rainha que lhe ofereceu. Eu impor a minha vontade a ela? Gritou ele. Ou melhor, tentou gritar. Sua garganta embargada fez as palavras saírem como um chiado. Pegando Elaine pelos ombros, Matt a afastou das carruagens. Estivadores sem camisa, trajando coletes de couros verdes manchados, passavam apressados, carregando sacas nos ombros ou rolando barris ao longo do cais. Alguns empurrando carrinhos de mão cheios de caixotes, todos passando bem longe das carruagens. A rainha de Altara podia até não ter tanto poder, mas seu brasão em uma carruagem garantia que plebleus lhes dessem espaço. Nalesian e Beslan conversavam enquanto conduziam os braços vermelhos até o embarcadouro. Vanin vindo no rabo da fila e fitando melancolicamente o rio revolto. Quando se tratava de barcos, ele dizia ter estômago sensível. As sapiências das 2 carruagens se reuniram em torno de Riane e ficaram observando, mas não estavam perto o bastante para ouvir. Ainda assim, Matt sussurrou com a voz rouca. Agora me ouça. Aquela mulher não aceita um não como resposta. Eu digo não e ela gargalha. Ela me deixou passando fome, me intimidou e me caçou feito um cervo. Ela tem mais mãos do que 6 mulheres juntas. Ela ameaçou mandar as serviçais tirarem minha roupa se eu não deixasse que ela... De repente, Matt se deu conta do que estava dizendo e de para quem estava dizendo. Ele conseguiu fechar a boca antes de engolir uma mosca e, para não ter que encará-la, passou a se mostrar bastante interessado em um dos corvos de metal escuro incrustado no cabo da Ashandarei. O que estou querendo dizer é que você não entende, resmungou ele. Está entendendo tudo ao contrário. Ele arriscou uma olhadela para ela por debaixo da ponta da aba do chapéu. Um rubor discreto foi tomando conta das bochechas de Elaine, mas seu rosto ganhou um ar tão solene quanto o de um busto de mármore. Parece que eu posso ter entendido errado, admitiu ela com sobriedade. Isso é muito ruim da parte de Tilly. Matt achou que os lábios dela se retorceram. Você já cogitou treinar outros sorrisos no espelho, Matt? Surpreso, ele hesitou. O quê? Ouvi de uma fonte segura que é isso que as jovens fazem para atrair os olhares dos reis. A sobriedade da sua voz tremulou, e daquela vez seus lábios certamente se retorceram. Você também pode tentar dar umas piscadinhas. Mordendo o lábio inferior, ela se virou, os olhos tremendo e a sobrecapa panejando em seu rastro, enquanto caminhava apressada até o embarcadouro. Antes de sair do alcance de seus ouvidos, Elaine deu risadinhas e disse algo como uma provinha do próprio remédio. Riane e as sapiências partiram no encalço dela, um bando de galinhas seguindo um pintinho, ao invés do contrário. Os poucos barqueiros de peito nu que se encontravam fora de seus barcos pararam de enrolar cordas ou qualquer outra atividade e curvaram respeitosamente a cabeça conforme a procissão passava. Matt tirou o chapéu e cogitou jogá-lo no chão e ficar pulando em cima. Esse é Madruga. Mulheres. Ele devia saber que não podia esperar qualquer compaixão. Tinha vontade de esganar a maldita filha herdeira. E Nina Eve também, só por uma questão de princípios. Mas era claro que não podia. Tinha feito promessas, e aqueles dados ainda estavam usando sua cabeça como copo.
e uma abandonada podia estar em algum lugar ali por perto. Voltando o chapéu à cabeça, ele marchou em direção ao embarcadouro, ultrapassou as sapiências e alcançou Elaine. Ela ainda estava tentando conter as risadinhas, mas a cada vez que desviava olhar para ele, suas bochechas voltavam a corar e as risadinhas retornavam. Matt focou os olhos à frente. Malditas mulheres. Malditas promessas. Retirando o chapéu só o suficiente para passar o cordão de couro pelo pescoço, ele relutantemente estendeu o cordão para ela. A cabeça de raposa de prata balançava sob seu punho. Você e Nina Eve vão ter que decidir qual das duas vai usar. Mas quero que me devolvam assim que formos embora de Eboldar. Está entendendo? Assim que nós formos. De repente, Matt se deu conta de que estava andando sozinho. Quando se virou, viu Elaine empacada uns 2 passos atrás, fitando-o, com Riane e as outras amontoadas atrás dela. Qual é o problema agora? Ah, sim. Eu já sei sobre Mogidin. Um sujeito magricelo, com pedras vermelhas nos brincos de argola de latão, que estava curvado por cima de uma corda de amarração, pulou e se virou tão depressa ao escutar aquele nome que cambaleou e caiu na água com um grito e um esguicho barulhento. Matt não estava nem aí para quem fosse ouvir. Tentando guardar segredo, com 2 dos meus homens mortos, e depois de ter prometido. Bem, mais tarde vamos conversar sobre isso. Eu também fiz uma promessa. Prometi que manteria vocês duas vivas. Se Mogidin aparecer, vai atrás de vocês duas. Tome aqui. Ele tornou a lhe estender o medalhão. Confusa, ela balançou a cabeça devagar e então se virou para murmurar algo para Riane. Foi só quando as mulheres mais velhas já estavam a caminho de onde Nina Eve se encontrava, acenando para elas do alto do lance de escadas de um barco, que Elaine apanhou o medalhão e o virou e revirou em seus dedos. Você faz a mínima ideia do que eu teria feito só para ter a chance de estudar isso aqui? Indagou ela em um tom calmo. A menor ideia? Ela era alta para uma mulher, mas ainda precisava levantar o rosto para olhá-lo. Parecia até que nunca o tinha visto. Você é um homem complicado, Matt Calton. Lynne diria que estou sendo repetitiva, mas você... Suspirando, Elaine se esticou para tirar o chapéu dele e lhe passar o cordão pelo pescoço. Chegou até a enfiar a cabeça de raposa dentro da camisa dele e, antes de lhe devolver o chapéu, deu um tapinha nela. Eu não vou usar isso enquanto Nina Eve ou a Vienda não tiverem um. E acho que elas pensam o mesmo. Use você. Afinal, não vai ter como manter sua promessa se Mogidin matar você. Não que eu creia que ela ainda esteja por aqui. Acho que ela acredita que matou Nina Eve, e eu não ficaria surpresa se ela tivesse vindo só para isso. Você, no entanto, precisa tomar cuidado. Nina Eve garante que uma tempestade está se aproximando. E não é desse vento que ela está falando. O discreto rubor lhe retornou as bochechas. Desculpe por ter rido de você. Ela pigarreou e desviou o olhar. Às vezes eu me esqueço das minhas obrigações para com os meus súditos. Você é um súdito valoroso, Matrin Calton. Vou tomar providências para que Nina Eve entenda. O que há entre você e Tyrion? Talvez possamos ajudar. Não, balbuciou ele. Quer dizer, tudo bem. Quer dizer, é que... pelo amor de uma cabra flamante. Não faço ideia do que quero dizer. Quase desejo que você não soubesse a verdade. Nina Eve e Elaine tomando o chá com Tyrion, conversando a respeito dele. Será que conseguiria superar essa ideia? Será que algum dia voltaria a encará-la olhos nos olhos depois disso? Mas, se elas não conversassem, ele estava entre um lobo e um urso e não tinha para onde fugir. Bosta de ovelha. Bosta de ovelha com malditas cebolas fritas. Matt quase desejou que Elaine lhe chamasse a atenção pelo seu linguajar, como Nina Eve teria feito, só para mudar de assunto. Tem que passar no Rio de Janeiro para aprender a xingar, filho. Os lábios dela se moveram em silêncio e, por um instante, ele teve a estranha impressão de que ela estava repetindo as imprecações dele. Claro que não.
Ele estava vendo coisas, só isso. Eu entendo, disse ela em voz alta, soando como se entendesse mesmo. Agora venha, Matt. Não podemos ficar perdendo tempo aqui parados. Boquiaberto, ele a viu suspender as saias e a capa para seguir em frente pelo embarcadouro. Ela entendia? Ela entendia e não fez nenhum comentário ácido, nenhuma observação mordaz? E ele, seu súdito valoroso. Correndo os dedos pelo medalhão, Matt a seguiu. Ele estivera convicto da briga que seria para recuperá-lo algum dia. Mesmo que vivesse tanto quanto duas Aes Sedai, ele jamais entenderia as mulheres, e as nobres eram simplesmente as piores. Quando ele chegou aos degraus que Elaine descera, os dois remadores do barco, com seus brincos de latão, já estavam começando seus longos movimentos para impulsionar o veículo. Elaine arrebanhava Riane, a última sapiência, para dentro da cabine, e Lan estava parado na proa com Ninaev. Um grito de Beslan chamou Matt para o barco seguinte, que transportava todos os homens, menos o guardião. Ninaev disse que não havia espaço para nenhum de nós, explicou Nalesian quando o barco deslizou, balançando pelas águas do Elder. Disse que iríamos deixar o barco lotado. Beslan gargalhou e deu uma olhada na embarcação que os levava. Vanin estava sentado de olhos fechados ao lado da porta da cabine, tentando fingir que estava em outro lugar. Harnan e Tad Candel, que apesar de ter a pele mais escura que a dos dois barqueiros, era andoriano, tinham subido no teto da cabine. Os demais braços vermelhos estavam agachados pelo convés, onde tentavam não atrapalhar os remadores. Ninguém entrara na cabine, parecendo esperar para ver se Matt, Nalesian ou Beslan queriam tomá-la para si. Matt se pôs ao lado do mastro da proa e ficou espiando o outro barco que flutuava logo à frente ao sabor das remadas. O vento açoitava as águas escuras e revoltas, bem como o seu cachecol, além de obrigá-lo a segurar o chapéu. O que Ninaev estaria aprontando? Todas as outras 9 mulheres no segundo barco estavam na cabine, deixando o convés para Lan e ela. Os dois se encontravam na proa, Lan de braços cruzados, e Ninaev gesticulando como se explicasse algo. Só que ela raramente explicava alguma coisa. Nunca, na verdade, era mais certeiro do que raramente. O que quer que estivesse fazendo não demorou muito. Havia cristas de espuma na baía, onde forcadores, rasantes e planadores do povo do mar subiam e desciam presos às suas âncoras. O rio não estava tão ruim, mas o barco ainda balançava mais do que Matt se recordava de qualquer viagem anterior. Em pouco tempo, Ninaev já estava inclinada sobre a amurada, livrando-se do café da manhã, enquanto Lan se curava. Aquilo fez Matt se lembrar da própria barriga, no que ele enfiou o chapéu debaixo do braço, para que não tivesse como sair voando, e apanhou o pedaço de queijo. Beslan, quais as chances dessa tempestade cair antes de termos como voltar do Harad? Ele deu uma dentada no queijo de sabor ácido. Havia uns 50 tipos em Eboldar, todos bons. Ninaev ainda estava dependurada na amurada do barco. Quanta mulher tinha comido naquela manhã? Não sei onde vamos nos abrigar se cair no meio do caminho. Matt não conseguia se lembrar de ver nenhuma estalagem no Harad para a qual pudesse levar as mulheres. Nada de tempestade, respondeu Beslan, sentando-se na amurada. Estes são os ventos alísios de inverno. Os alísios sopram 2 vezes por ano, no final do inverno e no final do verão, mas precisam soprar muito mais forte do que isso para virar em tempestade. Ele lançou um olhar amargo em direção à baía. Todos os anos estes ventos traziam navios de Tarabon e Arad Doman. Fico me perguntando se vão voltar a trazê-los algum dia. Há de ser, começou Matt, até se engasgar com um naco de queijo. Sangue cinzas. Estava começando a falar que nem um homem grisalho descansando as juntas doloridas em frente à lareira, preocupando-se em levar as mulheres para uma estalagem grosseira. 1 ano antes, meio ano, ele as teria levado e teria gargalhado quando os olhos das duas se arregalassem, gargalhado de cada bufada empertigada. Bem,
Talvez encontremos alguma diversão para você no Harad, afinal. Pelo menos alguém vai tentar roubar uma bolsa ou puxar o colar de Elaine. Talvez fosse disso que ele precisava para limpar o gosto de sobriedade da língua. Sobriedade. Lucy. Que palavra a ser aplicada a Matt Calton? Tyrion devia estar assustando-o mais do que imaginava para fazê-lo murchar desse jeito. Talvez precisasse de um pouco de diversão no tipo de Beslan. Aquilo era loucura, já que ele nunca tinha visto uma briga da qual não preferisse passar longe. Mas talvez... Beslan balançou a cabeça. Se alguém pode encontrar diversão é você, mas... Nós vamos estar com 7 sapiências, Matt. 7. Com apenas uma ao seu lado, você poderia dar uma bofetada em um homem, mesmo no Harad, que ele ia engolir a língua e sair andando. E as mulheres? Qual é a graça de beijar uma mulher sem o risco de ela decidir lhe enfiar uma faca? Que minha alma queime, resmungou Nalesian sob a barba. Parece que me arrastei da cama para uma manhã tediosa. Beslan aqueceu, compadecido. Mas, se tivermos sorte. A Guarda Civil costuma mandar patrulhas para o Harad de vez em quando, e se eles estiverem atrás de contrabandistas, sempre se vestem disfarçados. Eles parecem achar que ninguém repara em uma dúzia de homens andando juntos carregando espadas. Não importa as suas roupas, e sempre ficam surpresos quando os contrabandistas os emboscam, que é o que acontece quase sempre. Se a sorte de Taveren de Matt agir a nosso favor, talvez nos confundam com a Guarda Civil. E aí alguns contrabandistas podem nos atacar antes de verem os cintos vermelhos. Galesian se animou e começou a esfregar as mãos. Matt lançou a eles um olhar fulminante. Talvez o tipo de diversão de Beslan não fosse o que precisava. Para começar, não aguentava mais mulheres com facas. Ninaeve ainda estava debruçada na murada. Aquilo a ensinaria a não se empanturrar. Do que será que ela se empanturrou, hein? Ao devorar o último pedaço de queijo, ele começou a comer o pão e tentou ignorar os dados em sua cabeça. Uma viagem tranquila, sem percalços, não soava tão ruim. Uma viagem rápida, com uma saída rápida de Eboldar. O Harad continuava como ele lembrava e como Beslan temia. O vento fez com que subir os degraus de pedra cinza rachados do embarcadouro se transformasse em uma façanha perigosa, e tudo só piorou depois disso. Havia canais por toda a parte, assim como do outro lado do rio. Mas ali as pontes eram simples, os parapeitos de pedra, sujos, quebrados e desmoronando. Metade dos canais era tão assoreada que garotos vadeavam neles com água até a cintura, e mal havia uma barcaça à vista. Edifícios altos erguiam-se amontoados, estruturas blocadas de gesso escabroso encardido com enormes pedaços descascados, revelando tijolos vermelhos apodrecendo, e margeavam ruas estreitas com paralelepípedos quebrados. Isso nas ruas em que até os fragmentos de pavimento não tinham sido arrancados. A luz da manhã não chegava a atingir as sombras entre os edifícios. Roupas lavadas, encardidas, pendiam para secar em uma a cada 3 janelas, exceto onde um prédio jazia abandonado. Alguns estavam, e suas janelas escancaravam-se feito as cavidades oculares de um crânio. Um cheiro agridoce de podridão permeava o ar. Penicos de um mês atrás e dejetos antigos apodrecendo onde quer que tivessem sido arremessados. E para cada mosca no outro lado do Eldar, outras 100 subiam ali em nuvens verdes e azuis. Matt identificou a porta descascada da coroa dourada do paraíso e estremeceu ao pensar em levar as mulheres para lá caso a tempestade desabasse, apesar do que Beslan dissera. Então tornou a estremecer por ter estremecido. Alguma coisa estava acontecendo com ele, e Matt não gostava nada daquilo. Ninaeve e Elaine insistiram em ir na frente com Riane, entre as duas e as sapiências logo atrás. Lan seguiu junto do ombro de Ninaeve, feito um cão de caça, a mão no punho da espada e os olhos em constante procura, irradiando ameaça. Na verdade, era provável que ele apresentasse proteção suficiente para 2 dezenas de belas garotas de 16 anos, carregando sacos de ouros até mesmo ali. Mas Matt insistiu para que Vanin e os demais continuassem de olhos bem abertos.
Na realidade, um antigo ladrão de cavalos e caçador ilegal se mantinha tão perto de Elaine que qualquer um o tomaria pelo guardião dela, ainda que se tratasse de um guardião gordo e desarrumado. Beslan revirava os olhos deliberadamente a cada instrução de Matt, e Nalesian, irritado, alisava a barba e resmungava que ainda poderia estar na cama. Homens marchavam com arrogância pelas ruas, com frequência trajando coletes esfarrapados e nenhuma camisa, usando grandes argolas de latão nas orelhas e anéis também de latão adornados com vidros coloridos e uma faca, ou às vezes duas facas enfiadas por trás do cinto. Com as mãos sempre pairando por perto dessas facas, eles observavam a todos como se desafiasse alguém a lhes lançar um olhar torto que fosse. Outros se esgueiravam de esquina em esquina e de porta em porta com olhos caídos, imitando os cães de costelas aparentes que por vezes rosnavam de uma viela escura e estreita demais para um homem adentrá-la. Esses homens andavam curvados, as facas escondidas, e não havia maneira de identificar qual deles correria e qual atacaria. No geral, as mulheres faziam qualquer homem parecer modesto, desfilando com seus vestidos surrados e com o dobro de joias de latão. Também portavam facas, claro, e seus olhos escuros e expressivos disparavam desafios diferentes a cada olhadela. Em resumo, o Harad era o tipo de lugar em que qualquer pessoa usando seda não podia ter muita esperança de dar 10 passos sem ter a cabeça rachada. E depois era melhor torcer para acordar completamente nu e jogado em uma pilha de lixo em uma viela, já que a outra alternativa era nem acordar. Porém, crianças saíram correndo de metade das portas com copos de cerâmica lascados contendo água, mandados por suas mães para o caso de as sapiências estarem com sede. Homens com rostos cheios de cicatrizes e olhos marcados por assassinatos encaravam boquiabertos as 7 sapiências andando juntas, e então faziam mesuras nervosas e inquiriam educadamente se podiam ajudar em algo, ou se havia alguma coisa que precisassem carregar. Mulheres, algumas delas com o mesmo número de cicatrizes e sempre com olhos que fariam Tiny se encolher, faziam reverências desajeitadas e perguntavam sem fôlego se podiam dar algum tipo de orientação, ou se alguém tinha feito alguma coisa para levar todas aquelas sapiências até ali. Se fosse o caso, a dedução mais evidente era que Tamar e as demais não precisavam se incomodar, bastando fornecer nomes. Ainda cravavam os olhos nos soldados com a fúria de sempre, embora até as mais duronas desviassem o rosto depois de um único olhar de lã. E, por mais estranho que fosse, de Vanin. Uns poucos homens rosnavam para Beslan e Nalesian sempre que os dois passavam muito tempo olhando para o decote de alguma mulher. Alguns rosnavam para Matt, embora ele não conseguisse entender porquê. Diferentemente dos outros dois, ele não corria o risco de que seus olhos caíssem dentro do vestido de uma mulher. Sabia observar discretamente. Ninaev e Elaine eram ignoradas, mesmo com todo aquele refinamento, assim como Riane e seu vestido vermelho de lã. Nenhuma das 3 usava o cinto vermelho, mas contavam com a proteção dos cintos. Matt chegou à conclusão de que Beslan estivera certo. Ele podia esvaziar a bolsa inteira no chão e ninguém pegaria um único cobre, não enquanto as sapiências estivessem por perto, pelo menos. Ele podia beliscar o traseiro de qualquer mulher ao alcance dos olhos que, mesmo querendo explodir, ela não criaria caso. Que caminhada agradável, disse Nalesian seco, com tantas paisagens e aromas interessantes. Cheguei a falar que não dormi muito de ontem para hoje, Matt. Você quer morrer em cima da cama? Resmungou Matt. Teria sido melhor todos terem ficado na cama. Ali não tinham nenhuma maldita serventia, isso era certo. O Taireno bufou indignado. Beslan riu, mas provavelmente não entendeu o que Matt quis dizer. Seguiram em marcha pelo Harad até Riane enfim parar diante de um edifício exatamente igual a todos os outros, com o gesso todo descascando e os tijolos desmoronando. O mesmo prédio ao qual, na véspera, Matt seguira uma mulher. Não havia roupas lavadas dependuradas naquelas janelas. Só ratos viviam ali. É aqui, anunciou ela. Os olhos de Elaine foram se erguendo devagar até o telhado plano. 6, murmurou ela em um tom de grande satisfação. 6,
suspirou Ninaeve, no que Elaine lhe deu um tapinha no braço, como que demonstrando compaixão. Eu não tinha certeza absoluta, disse ela. Então foi Ninaeve quem sorriu e lhe deu um tapinha. Matt não entendeu uma única palavra. Então o edifício tinha 6 andares. E daí? Às vezes mulheres agiam de forma bem estranha. Bem, na maioria das vezes. Lá dentro, um corredor comprido, acarpetado pela poeira, seguia na penumbra até os fundos, onde se perdia nas sombras. Poucos batentes continham portas e as poucas existentes eram de tábuas grosseiras. Uma abertura, a quase 1/3 do caminho pelo corredor, dava para um lance estreito e íngreme de degraus de pedra para o andar de cima. Era aquele caminho que, seguindo pegadas na poeira, Matt tinha percorrido na véspera, mas achava que algumas daquelas outras aberturas devia ser uma encruzilhada de corredores. Na ocasião, não tiraram tempo para olhar os arredores, mas o edifício era profundo demais e largo demais para todo aquele andar ser cortado apenas pelo corredor em que estavam. Grande demais para ter uma só entrada. Sério, Matt, disse Ninaeve quando ele mandou Harney metade dos braços vermelhos ir encontrar alguma entrada pelos fundos e montar em guarda nela. Ainda não percebeu que não há necessidade? Elaine devia ter contado a verdade a respeito de Tyrion, pois o tom de voz de Ninaeve foi bastante ameno. Mas aquilo só deixou seu humor ainda mais azedo. Ele não queria que ninguém soubesse. Maldita inutilidade. Mas os tais dados ainda estavam chacoalhando em sua cabeça. Acho que ela não está assim por causa disso não, hein? Talvez Mugdin goste das portas dos fundos, rebateu ele, seco. Alguma coisa chilreou na ponta escura do corredor, e um dos homens que estavam com Harnan praguejou alto em bom som a respeito de ratos. Você contou para ele, sussurrou Ninaeve furiosa na direção de Lã, uma das mãos agarrando com força a trança. Elaine soltou um murmúrio exasperado. Isso não é hora de parar para discutir, Ninaeve. A tigela está lá em cima, a tigela dos ventos. Uma pequena bola de luz surgiu de repente, flutuando diante dela, e sem esperar para ver se Ninaeve a seguia ou não, Elaine recolheu as saias e tratou de subir os degraus. Vanin disparou atrás dela com uma velocidade surpreendente para alguém do tamanho dele, seguido por Riane e a maior parte das sapiências. Sumeko, com seu rosto redondo, e Yen, alta, escura e bonita, apesar das rugas nos cantos dos olhos, hesitaram, e então permaneceram com Ninaeve. Matt também teria ido, caso Lã e Ninaeve não tivessem ficado no caminho. Pode me deixar passar, Ninaeve? Perguntou ele. Merecia ao menos estar presente quando aquela fabulosa e maldita tigela fosse encontrada. Ninaeve? Ela estava tão concentrada em Lã que parecia ter se esquecido de todo o resto. Matt trocou olhares com Beslan, que sorriu e se agachou com tranquilidade ao lado de Corevin e dos demais braços vermelhos. Nalesian se apoiou na parede e bocejou de um jeito espalhafatoso, o que foi um erro com toda aquela poeira por ali. O bocejo se transformou em um acesso de tosse que lhe enrubesceu o rosto e o fez se curvar. Nem isso distraiu Ninaeve. Com cuidado, ela tirou a mão da trança. Eu não estou com raiva, Lã. Está sim, retrucou ele com toda a calma. Mas ele tinha de ser informado. Ninaeve? Chamou Matt. Lã? Nenhum dos dois olhou sequer um segundo para ele. Eu ia contar quando estivesse pronta, Lã Mandrágora. Ela fechou a boca, mas os lábios se contorceram como se estivesse falando sozinha. Eu não vou ficar com raiva de você, prosseguiu Ninaeve em um tom bem mais meigo. E aquilo também parecia endereçado a ela mesma. De modo bastante deliberado, ela jogou a trança para trás por cima do ombro, deu um puxão para endireitar o chapéu de plumas azuis e cravou as mãos no quadris. Se você diz, respondeu Lã em um tom ameno. Ninaeve estremeceu. Não fale comigo desse jeito, gritou ela. Estou falando que não estou com raiva. Está me ouvindo? Sangue cinza, Ninaeve,
grunhiu Matt. Ele não acha que você está com raiva. Eu não acho que você está com raiva. Uma coisa boa que as mulheres lhe haviam ensinado era mentir de cara lavada. Agora será que podemos ir lá em cima pegar essa maldita tigela dos ventos? Uma ideia maravilhosa, disse uma voz feminina vinda da porta que dava para a rua. Devemos todos subir juntos e surpreender Elaine? Matt nunca tinha visto as duas mulheres que avançavam pelo corredor, mas seus rostos eram de Aes Sedai. A mulher que falara tinha um rosto agudo e frio como sua voz, e sua acompanhante tinha a face moldurada por tranças escuras e finas, enfeitadas com contas coloridas. Cerca de 2 dezenas de homens se amontoavam atrás delas, sujeitos corpulentos com ombros largos e porretes e facas nas mãos. Matt ajustou a pegada na Shandarei. Reconhecia o perigo quando estava diante dele, e a cabeça de raposa em seu peito estava fria, quase gelada, em contato com a pele. Alguém estava usando o poder único. As duas sapiências quase tombaram a fazer reverências assim que viram aquelas feições de idade indefinida. Mas Ninaeve certamente também reconhecia a encrenca. Sua boca se mexeu sem emitir o som à medida que a dupla se aproximava, seu rosto expressando pura consternação e autoacusação. Matt escutou uma espada saindo da bainha atrás de si, mas não se virou para ver a de quem tinha sido. Lança ficou parado, o que significava, claro, que parecia um leopardo pronto para dar o bote. Elas são da Aja Negra, disse Ninaeve por fim. Sua voz começou débil e foi ganhando força à medida que ela prosseguiu. Falham Boda e Ispan Shefar. Elas cometeram assassinatos na torre e desde então, coisa pior. São amigas das trevas e... A voz falhou por alguns instantes. E elas me blindaram. As recém-chegadas continuaram avançando serenamente. Você já ouviu tamanha bobagem, Span? Perguntou a Aes Sedai, de rosto comprido para sua companheira, que parou de fazer cara feia para a poeira por tempo suficiente para abrir um sorriso afetado para Ninaeve. Span e eu viemos da Torre Branca, enquanto Ninaeve e sua amiga são rebeldes contra o trono de Amirlin. Elas vão ser punidas com severidade por conta disso, assim como qualquer um que as ajude. Chocado, Matt percebeu que a mulher não sabia. Ela achava que ele, Lan e os demais não passavam de brutamontes contratados. Falion dirigiu um sorriso para Ninaeve, um sorriso que fazia uma nevasca parecer calorosa. Tem alguém que vai ficar exultante em ver você quando a levarmos de volta, Ninaeve. Ela acha que você está morta. Agora é melhor o resto de vocês irem embora. Não vão querer se meter em assuntos das Aes Sedai. Meus homens vão acompanhá-los até o rio. Sem tirar os olhos de Ninaeve, Falion gesticulou para os homens atrás dela passarem à frente. Lan se moveu. Não sacou a espada. E contra uma Aes Sedai, não deveria ter chance se fizesse, chance alguma em todo caso. Mas em um momento ele estava completamente parado, e no outro já havia se lançado em cima da dupla. Um pouco antes de acertá-las, o guardião grunhiu como se tivesse sido atingido com força, mas ainda se jogou sobre as mulheres, derrubando as duas irmãs negras no chão empoeirado. Depois disso, a porteira se abriu. Lan se apoiou nas mãos e nos joelhos, sacudindo a cabeça de modo grogue, no que um dos grandalhões ergueu um porrete com tiras de ferro para esmagar seu crânio. Usando a lança, Matt apunhalou o sujeito na barriga, e Beslan, Alesian e os 5 braços vermelhos correram para encarar a investida barulhenta dos amigos das trevas. Lan se pôs de pé, cambaleando, a espada rasgando o ar para abrir um amigo das trevas do pescoço à virilha. Não havia muito espaço no corredor para o manuseio de espadas ou da Shandarei. Mas foi a passagem apertada que permitiu que eles enfrentassem as proporções de 2 para 1, ou até mais, sem serem suplantados logo de cara. Homens aos grunhidos lutavam com eles cara a cara, acotovelando-se em busca de espaço para apunhalar ou girar porretes para acertá-los. As irmãs negras e Ninaeve cuidaram para pequenos espaços em torno delas permanecerem livres.
Um magricelo braço vermelho andoriano quase trombou em Falion, mas no último instante foi puxado pelos ares e saiu voando pelo corredor, derrubando durante o voo dois amigos das trevas de ombros largos, antes de se esborrachar na parede e deslizar para o chão, a parte de trás da cabeça deixando uma mancha de sangue no gesto rachado e empoeirado. Um amigo das trevas, careca, se espremeu pela linha de defensores e avançou na direção de Ninaeve com uma faca estendida. Mas gritou ao levar uma rasteira, um berro que se interrompeu quando seu rosto se chocou com tanta força contra o chão que sua cabeça chegou a quicar. Ficou óbvio que Ninaeve não estava mais blindada, e se a cabeça de raposa gelada que deslizava pelo peito de Matt enquanto ele lutava não fosse o suficiente para indicar que ela e as irmãs negras estavam envolvidas em algum tipo de confronto, o modo como elas encaravam Ninaeve e como Ninaeve as encarava, ignorando a batalha em volta, deixava isso bastante nítido. As duas sapiências assistiam a tudo horrorizadas. Tinham suas facas curvas à mão, mas só se mantinham encolhidas junto à parede e alternavam o olhar entre Ninaeve e as outras duas com olhos esbugalhados e a boca escancarada. "Lutem!" explodiu Ninaeve para as duas. Ela virou ligeiramente a cabeça para que pudesse olhar tanto para as mulheres quanto para Falion e Span. "Eu não dou conta sozinha. Elas estão unidas. Se vocês não lutarem, elas vão matar vocês. Agora vocês já sabem a respeito delas." As sapiências a olharam embasbacadas, como se Ninaeve tivesse sugerido cuspir na cara da rainha. Em meio a gritos e grunhidos, Span soltou uma gargalhada melodiosa. Em meio a gritos e grunhidos, um berro agudo ecoou no andar de baixo. Ninaeve se voltou para aquela direção. De repente, ela cambaleou e sua cabeça girou para trás como se ela fosse um texugo ferido. Seu rosto franzido de um jeito que deveria ter feito Falion e Span partirem imediatamente, caso tivessem algum juízo. No entanto, ela lançou a Matt um olhar angustiado. "Canalizaram lá em cima", disse ela entre os dentes. "Estamos com problemas." Matt hesitou. O mais provável era que Elaine tivesse visto um rato. O mais provável. Ela conseguiu se esquivar de uma adaga direcionada às suas costelas. Mas não havia espaço para contra-atacar com a Ashandari, nem para usar o cabo como um porrete. Beslan deu uma estocada, vindo por trás de Matt, e perfurou o coração do seu agressor. "Por favor, Matt", suplicou Ninaeve tensa. Ela nunca implorava. Era mais fácil que cortasse a própria garganta antes disso. "Por favor." Soltando um palavrão, Matt se retirou do embate e tratou de subir correndo os degraus estreitos e íngremes, percorrendo 6 lances de escadaria escura em um pique desenfreado. Haja fôlego, hein? Não havia uma única janela para fornecer alguma luz. Se tivesse sido só um rato, ele ia sacudir Elaine até seus dentes. Ele desembocou no andar superior, não muito mais iluminado do que a escadaria e com uma única janela que dava para a rua, e se viu em um cenário de pesadelo. Havia mulheres esparramadas por toda parte. Elaine era uma delas, parcialmente de costas para a parede, os olhos fechados. Vanin estava de joelhos, o sangue escorrendo do nariz e dos ouvidos, tentando debilmente se apoiar na parede para se levantar. A última mulher de pé, Janira, correu na direção de Matt assim que o viu. Ela parecia um falcão com o nariz adunco e as maçãs do rosto proeminentes, mas seu semblante, àquela altura, era de puro terror, os olhos escuros arregalados e desolados. "Me ajude!" gritou ela, no que um homem a pegou por trás. Era um sujeito de aparência comum, talvez um pouco mais velho que Matt, com a mesma altura e compleição, trajando um casaco cinza bem simples. Sorrindo, ele tomou a cabeça de Janira entre as mãos e girou-a brutalmente. O barulho do pescoço se quebrando foi como um galho seco se partindo. O homem a deixou cair feito um saco e olhou a mulher caída. Por um momento, seu sorriso pareceu eufórico. Sob a luz de um par de lanternas, um pequeno grupo de homens logo além de Vanin estava usando uma alavanca para abrir uma porta enquanto dobradiças enferrujadas guinchavam. Mas Matt mal se deu conta.
Seus olhos saltaram direto do cadáver tombado de Janira para Elaine. Ele havia prometido a Randy que a manteria em segurança. Prometido. Com um grito, Matt se lançou em cima do assassino, a Shandari estendida. Matt já tinha visto como Myrddraal se moviam, mas aquele sujeito era mais rápido, por mais difícil que fosse acreditar nisso. Ele pareceu apenas fluir na frente da lança, e segurando no cabo, girou e arremessou Matt a 5 passadas de distância pelo corredor. O ar lhe escapou quando ele bateu no chão, em meio a uma pequena nuvem de poeira. Junto com ele, a Shandari. Tentando respirar, ele se pôs de pé, a cabeça de raposa balançando da sua camisa aberta. Sacando uma faca de dentro do casaco, Matt tornou a partir para cima do homem no exato instante em que Nalesian apareceu no final da escada, a espada na mão. Agora o pegariam, independentemente de quão rápido ele... O homem fazia o Myrddraal parecer lento. Ele desviou da investida de Nalesian como se não houvesse um único osso em seu corpo, a mão direita se estirando para agarrar a garganta do atacante. Sua mão se afastou, produzindo um som líquido rascante. Sangue cascateou sob a barba de Nalesian. A espada caiu tilintando no chão de pedra empoeirado, e ele segurou o pescoço estraçalhado com as 2 mãos, o vermelho lhe escorrendo pelos dedos enquanto caía. Matt saltou nas costas do assassino e os 3 foram juntos ao chão. Ele não tinha o menor pudor com relação a apunhalar um homem pelas costas quando necessário, em especial no caso de um homem capaz de rasgar a garganta do outro. Deveria ter deixado Nalesian ficar na cama. Um pensamento que lhe ocorreu com pesar enquanto enfiava a lâmina com força uma vez, depois outra e uma terceira. O homem se contorceu sob o aperto de Matt. Não deveria ser possível, mas, de alguma forma, o sujeito rolou por debaixo dele e puxou sua mão do cabo da faca. Os olhos vidrados e a garganta ensanguentada de Nalesian eram um lembrete bem diante dos seus olhos. Desesperado, Matt agarrou os pulsos do homem, uma das mãos escorregando um pouco no sangue que escorria das palmas dele. O sujeito sorriu para ele, com a faca lhe saindo pela lateral do corpo. Ele sorria. Ele quer você morto tanto quanto quer ela morta, disse ele com calma. E como se Matt nem estivesse lhe segurando as mãos do homem, se moveram na direção da cabeça dele, empurrando-lhe os braços para trás. Matt se debateu feito um louco, jogando todo o seu peso contra os braços do sujeito, sem resultado. Luz. Era como se ele fosse uma criança lutando contra um adulto. O sujeito estava brincando com ele, fazendo tudo com a maior calma. Mãos tocaram-lhe a cabeça. Por onde andava sua maldita sorte? Ele se impulsionou com o que parecia ser suas últimas forças, e o medalhão caiu bem sobre a bochecha do homem. O sujeito berrou. Uma faca ergueu-se da cabeça de raposa, e algo crepitou como bacon em uma frigideira. Uma fumaça ergueu-se da cabeça de raposa, e algo crepitou como bacon em uma frigideira. O homem usou as mãos e os pés para empurrar Matt para longe, de modo convulsivo. Daquela vez, Matt voou 10 passadas e deslizou. Quando se levantou cambaleante, meio atordoado, o homem já estava de pé, as mãos tremendo junto ao rosto. Uma marca vermelha queimada indicava onde a cabeça de raposa tinha tocado. Com cautela, Matt correu os dedos pelo medalhão. Estava frio. Não o frio de alguém canalizando ali perto. Talvez ainda estivesse usando o poder lá embaixo, mas era longe demais. Apenas o frio da prata. Ele não tinha ideia de quem era aquele sujeito, tirando o fato de que sem dúvida não era humano. Mas, somando-se a queimadura e 3 ferimentos de facas, o cabo da arma ainda se projetando por debaixo do braço, ele tinha de estar suficientemente ferido para que Matt conseguisse passar por ele e chegar à escada. Vingar Elaine seria ótimo, Nalesian também. Mas tinha a impressão de que não ia acontecer naquele dia, e não havia motivo para criar a necessidade de vingar Matt Calton. O homem puxou a faca da lateral do corpo e a atirou na direção dele. Sem pensar, Matt a apanhou no ar.
Tom lhe ensinara a fazer malabares e dissera que ele tinha as mãos mais rápidas que já tinha visto. Trocando a faca de mão para poder segurá-la de maneira adequada, com a ponta virada para cima, Matt se deu conta da lâmina reluzente e sentiu um aperto no peito. Nada de sangue. Deveria haver pelo menos alguma mancha vermelha, mas o aço cintilava. Brilhante e límpido. Talvez nem 3 facadas fossem conter aquela criatura. Matt arriscou uma olhada por cima do ombro. Os outros homens estavam saindo pela porta que forçaram para abrir. A porta para a qual aquelas pegadas o haviam levado na véspera, mas parecia só haver lixo nos braços de cada um deles. Pequenos baús meio apodrecidos. Uma barrica cheia de objetos enrolados em panos que se projetavam pelas ripas ausentes. Até uma cadeira quebrada e um espelho rachado. Deviam ter recebido ordens para levar tudo. Sem prestar a menor atenção a Matt, seguiram apressados rumo à extremidade oposta do corredor e desapareceram ao virar uma interseção. Tinha de haver algum outro lance de escadas ali atrás. Talvez conseguisse segui-los à distância. Talvez, perto da porta de onde os homens haviam saído. Vanin fez outro esforço para se levantar e caiu para trás. Matt engoliu um palavrão. Carregar Vanin o atrasaria, mas se sua sorte desse as caras. Ele não salvara Elaine, mas talvez. Com o canto do olho, ele a viu se mexer, levando uma das mãos à cabeça. O homem de casaco cinza também viu. Com um sorriso, ele se virou na direção dela. Com um suspiro, Matt enfiou na bainha a faca inútil. Você não vai levá-la, disse ele bem alto. Promessas. Um puxão arrebentou a tira de couro em torno de seu pescoço e a cabeça de raposa de prata balançou um pé abaixo do punho de Matt. Ela produziu um zumbido baixo quando ele rodopiou. Você não vai levá-la, maldito! Ele deu um passo à frente, mantendo o medalhão girando. O primeiro passo foi o mais difícil, mas ele tinha uma promessa a cumprir. O sorriso do sujeito desapareceu. Observando a cabeça de raposa com toda a cautela, ele foi recuando na ponta dos pés. A mesma luz que entrava pela única janela e cintilava na prata rodopiante criou um halo em torno dele. Se Matt era capaz de fazê-lo recuar tanto, talvez conseguisse testar se uma queda de 6 andares faria o que uma faca não pôde fazer. Com o rosto lívido, o sujeito foi recuando, às vezes estendendo o braço como se fosse tentar desviar do medalhão e agarrá-lo. E de repente, disparou para um lado e entrou em um dos aposentos. Esse tinha a porta, que ele puxou e bateu após entrar. Matt escutou a barra de trava sendo encaixada. Talvez se devesse ter deixado por aquilo mesmo, mas sem pensar. Matt levantou o pé e bateu com o calcanhar da bota bem no meio da porta. A poeira saltou da madeira áspera. Um segundo chute e os suportes apodrecidos da barra de trava cederam, assim como uma dobradiça enferrujada. A porta tombou e ficou pendurada em um ângulo enviesado. O aposento não estava completamente escuro. Uma luz fraca o iluminava a partir da janela no final do corredor, a apenas uma porta de distância, e um pedaço triangular de um espelho quebrado apoiado na parede oposta espraiava uma iluminação tênue. O espelho permitiu que visse tudo sem precisar entrar. Tirando aquele caco e um pedaço de cadeira, não havia mais nada para ver. As únicas aberturas eram a entrada e um buraco de rato ao lado do espelho, mas o homem de casaco cinza tinha sumido. Matt, chamou Elaine, a voz fraca. Ele se apressou tanto para se afastar do aposento quanto para ir ao encontro dela. Havia uma gritaria vindo de algum lugar lá embaixo, mas Neve e os demais teriam de se virar sozinhos por enquanto. Elaine estava se sentando, movimentando a mandíbula e fazendo caretas quando Matt se ajoelhou ao lado dela. Seu vestido estava coberto de poeira, o chapéu todo torto, com algumas plumas quebradas, e parecia que alguém a arrastara pelos cabelos dourados avermelhados. Ele me bateu com tanta força, disse ela em um tom dolorido. Acho que não quebrou nada, mas... Os olhos de Elaine encontraram os dele,
e se algum dia Matt pensara que ela olhara como se não o conhecesse, teve certeza disso naquele momento. Eu vi o que você fez, Matt, com ele. Parecíamos galinhas trancadas com uma doninha. Canalizar não surtia efeito nele. Os fluxos derretiam como derretem com o seu. Ela deu uma olhadela para o medalhão que ainda pendia no punho dele e respirou fundo de um jeito que gerou consequências interessantes naquele decote oval. Obrigada, Matt. Peço desculpas por tudo o que já fiz ou pensei. Ela soou bastante sincera. Eu continuo aumentando a minha dor com você, mas não vou deixar você me vencer. Ela sorriu com pesar. Vai ter que me deixar lhe salvar pelo menos uma vez para equilibrar as coisas. Vou ver o que posso fazer, rebateu ele, seco, enfiando o medalhão em um dos bolsos do casaco. Tô? Vencê-la? Luz. Definitivamente a mulher estava passando tempo demais com a vianda. Tão logo ele a ajudou a se colocar de pé. Elaine deu uma olhada para o corredor, para Vanin com seu rosto manchado de sangue, e para as mulheres jazendo onde haviam caído, e fez uma careta. Ah, luz! Ela ofegou. Ah, sangue e cinzas flamantes! Apesar da situação, ele tomou um susto. Não foi só o fato de que jamais esperara ouvir aquelas palavras saírem da boca de Elaine. Elas soaram estranhas, como se ela as conhecesse, mas não soubesse seu significado. De alguma forma fizeram com que ela parecesse mais jovem do que ela aparentava ser. Ela se sacudiu para se soltar do braço de Matt, se desfez do chapéu, simplesmente jogando para o lado, e partiu apressada para se ajoelhar ao lado da sapiência mais próxima. Riane, e segurar-lhe a cabeça com as duas mãos. A mulher estava inerte, o rosto para baixo e os braços esticados, como se tivesse tropeçado durante uma corrida. Em direção ao aposento que todos tinham estado procurando. Em direção ao seu agressor, não para fugir. Isso está além do meu poder, murmurou Elaine. Onde está Ninaeve? Por que ela não subiu com você, Matt? Ninaeve! Gritou ela na direção das escadas. Não precisa se esganiçar feito um gato, resmungou Ninaeve, surgindo na escadaria. No entanto, estava olhando para trás, para os degraus de baixo, por cima do ombro. Trate de segurá-la direito, está me ouvindo? Esganiçou-se Ninaeve feito um gato. Trazia nas mãos seu chapéu e sacudia para a pessoa com quem estava gritando. Se você também a deixar escapar, vou lhe dar tantas bofetadas nas orelhas que você só vai parar de ouvir sinos no ano que vem. Ela então se virou e seus olhos quase saltaram na cabeça. Que a luz brilhe sobre nós, sussurrou ela, correndo para se debruçar sobre Janira. Um toque, ela se impertigou, fazendo uma careta de dor. Ele podia ter avisado que a mulher estava morta. Ninaeve parecia levar a morte para o lado pessoal. Estremecendo, ela partiu para a seguinte, Tamarla. E daquela vez pareceu haver algo que Ninaeve era capaz de curar. Também pareceu que os ferimentos de Tamarla não eram simples, porque ela se ajoelhou por sobre a mulher e franziu o senho. O que aconteceu aqui, Matt? Questionou Ninaeve, sem desviar o olhar para ele. Seu tom de voz o fez suspirar. Ele já deveria ter imaginado que ela ia decidir que a culpa era dele. E então, Matt, o que aconteceu? Você vai desembuchar, homem, ou eu vou ter que... Matt jamais chegou a ficar sabendo qual ameaça ela pretendia fazer. Claro que Lance seguira Ninaeve escadaria acima, com um sumeco logo em seus calcanhares. A sapiência robusta deu uma olhada no corredor e imediatamente recolheu as saias e correu até Riane. Ela até lançou um olhar preocupado na direção de Elaine antes de se ajoelhar e começar a mover as mãos por sobre Riane de um jeito estranho. Foi isso que surpreendeu Ninaeve. O que você está fazendo? Perguntou ela bruscamente, sem interromper o que fazia com Tamarla. Ela só dedicou rápidas olhadelas para a mulher de rosto redondo, mas tão penetrantes quanto a sua voz. Onde você aprendeu isso? Sumeco tomou um susto, mas suas mãos não pararam. Me perdoe, Aes Sedai, disse ela com uma afobação desarticulada e ofegante. Eu sei que não deveria. Ela vai morrer se eu não... Eu sei que não deveria continuar tentando. Eu só queria aprender, Aes Sedai. Por favor. Não, continue, retrucou Ninaeve distraída.
A maior parte da sua atenção estava voltada para a mulher em suas mãos, mas não toda. Você parece saber algumas coisinhas que até eu... Quer dizer, você tem um manuseio muito interessante dos fluxos. Suspeito que você vai encontrar uma porção de irmãs que vão querer aprender com você. Mais baixo, Ninaive acrescentou. Quem sabe agora elas me deixem em paz. Não havia como Sumeko ter ouvido aquela frase, mas a parte que ouviu fez seu queixo cair até os seios fartos. As mãos, porém, mal hesitaram. Helane, prosseguiu Ninaeve, você pode procurar a tigela, por favor? Suspeito que a porta seja aquela. Ela fez um meneio para a porta aberta, aberta como meia dúzia de outras. Aquilo deixou Matt confuso, até ver 2 minúsculos pacotes enrolados com panos repousando em frente à porta, onde os saqueadores deviam tê-los deixado cair. Posso, murmurou Elaine. Pelo menos isso eu posso fazer, sim. Ela fez menção de estender a mão para Vanin, ainda de joelhos. Depois abaixou com um suspiro, para então passar pela porta a passos largos, o que quase de imediato resultou em uma nuvem de poeiras e sons de tosse. A sapiência rechonchuda não tinha sido a única a seguir Ninaeve Lã. Yane espreitava da escadaria, forçando a amiga das trevas taraboniana que ia à sua frente, por meio de um braço torcido às costas e um punho agarrando-lhe a nuca. Yane tinha o queixo retesado, a boca comprimida. Seu rosto era metade de uma certeza apavorada de que seria esfolada viva por maltratar uma Aes Sedai, metade da determinação de seguir em frente de qualquer forma. Ninaeve às vezes tinha aquele efeito nas pessoas. A irmã negra estava com os olhos esbugalhados de terror, vergando de tal forma que, não fosse a pegada firme de Yane, com certeza teria caído. De certo estava blindada, e de certo preferiria ser esfolada viva do que suportar qualquer outra coisa que fosse lhe acontecer. Lágrimas começaram a escorrer dos seus olhos e sua boca se curvou em soluços silenciosos. Depois delas veio Beslan, que deixou escapar um suspiro triste ao ver Nalesian, e outros mais tristes ainda pelas mulheres, e em seguida, Harnan e 3 dos braços vermelhos, Fergin, Gorderan e Matwin. 3 que haviam ficado na frente do edifício. Harnan e 2 dos outros tinham talhos ensanguentados nos casacos, mas Ninaeve devia tê-los curados lá embaixo, pois não andavam como se ainda estivessem feridos. No entanto, pareciam bastante temerosos. O que aconteceu lá nos fundos? Indagou Matt baixo. Que a luz me queime, não faço ideia, retrucou Harnan. Demos de cara com um grupo de brutamontes com facas no escuro. Tinha um que se movia feito uma cobra. Ele deu de ombros, tocando distraidamente o buraco sujo de sangue do casaco. Um deles me enfiou uma faca, e minha lembrança seguinte abrir os olhos e ver Ninaeve Sedai curvada sobre mim e Mendair, e os outros mortos feito caça de ontem. Matt aqueceu. Um que se movia feito uma cobra, e que fugia de aposentos feito uma cobra. Ele correu os olhos pelo corredor. Riane e Tamarla estavam de pé, endireitando os vestidos, claro. Ivaninha espiava o aposento de onde Elaine aparentemente estava experimentando palavrões novos, sem muito mais sucesso do que antes. Por conta da tosse, era difícil dizer. Ninaeve ficou de pé e ajudou Cibela, uma loura magricela, a se levantar também, enquanto Sumeko continuava trabalhando em Famele, com seu cabelo cor-de-mel e seus grandes olhos castanhos. Mas Matt jamais voltaria a admirar o busto de Melori. Riane estava ajoelhada, endireitando as pernas da mulher e fechando-lhe os olhos, enquanto Tamarla fazia o mesmo procedimento em Janira. 2 sapiências mortas e 6 braços vermelhos, mortos por um homem em quem o poder não tocava. Encontrei! Gritou Elaine animada. Ela apareceu no corredor segurando uma trouxa larga e redonda de panos apodrecidos que não deixou Vanin lhe tirar das mãos. Coberta de pó da cabeça aos pés, parecia que tinha se deitado e rolado na poeira. Agora nós temos a tigela dos ventos, Ninaeve. Sendo assim, vamos embora agora mesmo deste maldito lugar, anunciou Matt. Ninguém contestou. Ah,
Ninaia e Elane insistiram para que todos os homens usassem seus casacos como sacos para carregar as coisas que pegaram dos aposentos, chegando a encher de cargas até as sapiências e a si mesmas. E Rihanna ainda precisou descer para recrutar homens para carregar os mortos até o embarcadouro, mas ninguém contestou. Mert duvidava que o Harad já tivesse presenciado uma procissão mais estranha, seguindo o caminho até o rio, ou uma que andasse mais rápido.